Obrigado e parabéns por estar aqui. Se chegou até aqui é porque pesquisou Lubrizol, Gráfico Aranha ou participa do Grupo Mecânica Brasil. Como a gente começou a discussão, né? E surgiu por quê? A questão de existe reuso de óleo, tem reuso de lubrificante? Lembrando, e novamente, as OLUC tem que levar os lubrificantes para o re-refino. E re-refino não é reuso. É um processo onde o óleo vai ficar com características de um óleo base, o mesmo óleo que sai da refinaria. E óleo base não pode ser utilizado em motores. Então, não existe norma nenhuma que exige reuso ou determine reuso de lubrificante no Brasil. Re-refino não é reuso, é um processo complexo e muito bem feito para que o óleo fique igual a um óleo base e depois disso ele vai receber o mesmo tratamento para chegar a ser um óleo para ser usado em motores. Vamos só lembrar primeiro sobre o gráfico Aranha, né? Porque que é o que nos trouxe até aqui. O gráfico Aranha é um gráfico comparativo, vocês já viram, né? De desempenho do lubrificante. Então, abri no Google Imagens aí. E Lubrizol é uma empresa, se não me engano, de 1930, por aí. Ela começou com aplicador de grafite. Mas o que é a Lubrizol? É uma empresa química, se não a maior, uma das maiores, fornecedora de melhoradores de performance, de desempenho, de combustível e lubrificante. Então, ela fornece aditivos para lubrificantes. Então, ela deixa duas ferramentas, né? Ela deixa uma ferramenta online que é interessante para que nós possamos ver os desempenhos do lubrificante segundo as normas. Tem aqui, ó, à direita, creio que à direita suas também, tem os lubrificantes de veículo pesados e os lubrificantes de veículos de passeio. Se eu clicar, vai abrir uma nova janela, então eu vou copiar um link aqui, colar, para poder abrir para vocês, para não ter que compartilhar outra janela. Não dá para vocês verem, talvez, mas se abriram o site, vão ver que aqui tem uma teia de aranha desenhada entre aqui, o que seriam os níveis que o lubrificante pode atingir de características, que vão de 1 a 10. Enfim, à direita, um quadro comparativo. E aqui você abre e pode, eu vou usar a API, selecionar a especificação, ela vai aparecer no gráfico. API, Instituto Americano de Petróleo, vocês já conhecem, né? Lembrando que a letra C, Compression, com exceção de F, né? Compression S Spark, né? Centelho. Eu vou abrir o CD, não é usual mais, que é a norma antiga. Então, para o óleo conseguir ser aprovado e receber essa certificação CD, então o Instituto Americano de Petróleo testa o óleo, ele é mandado para teste, se aprovado, pode ser colocado no rótulo lá que ele é CD. Esse óleo não se usa mais, tá? Então, aqui, por exemplo, a nível de corrosão, o CD atinge um nível 4. Eu sei que a API é evolutiva. Quanto maior a letra, né, mais à frente a letra, melhor. Mas tem que se tomar bastante cuidado. E aí está o uso do gráfico. CD4 para corrosão, para proteção à corrosão. Para proteção ao desgaste, ele dá 0. O IR está 0. Para proteção à fuligem, ele está 1. Formação de depósitos está 2. Esse é o óleo CD. Vou compará-lo agora com o CF, que é uma especificação à frente. E aí está o uso da ferramenta, como que ela é interessante. Observem aqui que quando eu coloco o mouse, eu escondo a especificação. Então, eu coloco ver, consigo vê-la em gráfico. Quando eu coloco o mouse sobre, ó, o CF tem uma proteção de corrosão 3, o CD tinha 4. Porém, ele melhora na proteção de depósitos, que ele passa para 3. E ele passa a ter a proteção quanto a desgaste. Bom, eu vou colocar sobre eles aqui ainda, pode colocar aí vários, até 15. O CK4, que é mais atual, né? Praticamente a mais usada atualmente. Observem como que ela vai por cima de todas as outras, né? Então, atinge níveis muito melhores. Então, aqui você consegue comparar
as características das normas dos lubrificantes. Quando ele tem aquela norma, ele ultrapassa aquelas características. No mínimo atende, ultrapassa em testes. Quando se você clicar aqui, tem um glossário, tá? Aqui tem as explicações, aqui aparece em tabela, né, o CK4, o que pede, né, inclusive aqui as chaves, né, o que é sulfato, o que é fósforo, enfim, tem as explicações aqui. E se você abrir ali, você vai conseguir, só vou mostrar para vocês, eu vou mostrar do FA4 aqui, o que seria os testes. Ó, então, aqui, o que ele tem que atingir? De viscosidade HT, alta temperatura, HTHS, lembrando, né, para consumo a gente tem que começar abaixo de 3,5, né? Então, acima de 2,9 e abaixo de 3,2 para conseguir a FA4. Perfeito? Lembrando que a FA4 já eu voltei lá só para poder colocar a FA4 aqui para aparecer. Vou até tirar a CD, clicando aqui, tirar a CF, eu consigo ver as duas. O FA4, bom, ele é realmente a mudança do FA4 para o CK4, tá onde? Ó? Olha o que muda no gráfico. Ó. Muda aqui, ó, economia de combustível, porque ele tem nível 7 e o CK4 não tem. Vamos pegar de veículos leves agora. Eu só olhei aí a API. E é só para a gente entender como que usa para apresentar aí o que é a tabela, o gráfico aranha do Lubrizol. Então, aqui abri agora para passageiros e como eu falo, sempre, homologação de montadora, sempre. É melhor você ir pela homologação de montadora do que tentar ir pela norma. E a gente vai ver isso aqui, mas primeiro, uma comparação interessante aí, ó. Ainda sobre a API, SN, que é o Spark, né, nível N, que todo mundo está mais acostumado, o óleo mais comum hoje em dia, né? Então, os níveis de proteção dele, então aí a proteção contra desgaste nível 3, contra borra, né, sludge, nível 3, formação de borra, detergente, dispersante, é o aditivo que evita isso, né? Antioxidante evita a formação de espessura, de laca, de verniz, né? Espessura de oxidação, alta temperatura forma oxidação, oxigênio forma oxidação do lubrificante do combustível. Aqui é compatibilidade com o sistema pós-tratamento, né? De tratamento no escapamento. Formação de depósitos nível 4, então SN, vamos comparar ele com o SN Plus, para ver o que tem de diferente do SN Plus para o SN. Eu gosto muito dessa comparação, porque eu geralmente falo em palestras, falo no dia a dia, o que é o SN Plus, né? O que muda do SN? Deu para notar? Vai para o LSPI, né? Gotículas de óleo e de combustível também na câmara de combustão, em motores on-size, principalmente, elas podem causar pré-ignição em baixa rotação, né? Então, a proteção quanto ao LSPI é exatamente isso. Lembrando, quando eu tenho melhora para a economia de combustível, é porque eu tenho óleo menos espesso, né? O óleo menos espesso, de menor viscosidade, ele dá uma melhora de economia de combustível, mas ele tende a gerar SPI porque ele forma gotículas na câmara de combustão. Então, a proteção está exatamente aí, são aditivos. Bom, o SN Plus tem uma proteção nível 8, né? E o SN não tem essa proteção. Então, tá aí a diferença do SN Plus para o SN. E aí vem o SP, né, sendo colocado em cima, né? Coloquei logo depois o SP, vou colocar um SL aqui para depois eu colocar o SP para mudar a cor, né? E aí vem a evolução, né? Vai ver as modificações e vocês vão notar que o SP, além de ter uma proteção melhor para borra, uma proteção melhor para desgaste, para formação de depósitos, é porque o SP tem isso para proteção quando se usa correias banhadas, né? Vou fazer um clear all aqui e eu vou falar de uma norma de montadora, que é o que eu queria mostrar realmente. Lembrando, norma de montadora, a CEA tem que olhar ano.
tanto a CEA quanto a norma de montadora tem que ficar muito atento a ano, porque muda de acordo com o ano. Só para poder pegar como base, né? Se eu pegar a CEA 21, não vou falar da 23, não, para a CEA 23 e pegar a CEA 16 para 21, eu vou pegar o A3B4 16 e o A3B4 21. Deu para anotar ali? Então, tem mudanças de acordo com o ano. É a mesma norma, mas muda de acordo com o ano. Mas vamos lá para a norma da Volkswagen, que eu acho interessante demais, a 508, por exemplo. Eu vou pegar uma antiga, 2013. Olha quando a Volkswagen, né, a 508, a Volkswagen, olha o quanto ela exige do lubrificante, né, quando a gente fala a nível de proteção, de formação de depósito. 10. Olha o quanto que ela exige de antidesgaste. 8. Depois vai falar aí. 10. O pessoal vê a borra, entope o captador de óleo. Porque uso de óleo indevido. Proteção de fuligem. 8. Então, fuligem. Queima imperfeita, né? Vai sobrar carvão lá. Então, fuligem. Agora eu vou pegar a norma da Volkswagen e vou comparar ela com o SP. Deu para notar aí, ó, como que a Volkswagen, a norma da Volkswagen é muito mais exigente. E o que a gente estava falando é isso, para tomar cuidado, porque tem, na hora da venda, muita gente quer empurrar, né? Então vira e fala para você assim, não, é o mesmo lubrificante, porém esse tem o teste da Volkswagen, mas é o mesmo do lubrificante. O que não tem o teste da Volkswagen também serve. O óleo que é testado pela Volkswagen, né, que ele vai ter a norma homologada pela Volkswagen, então ele tem que ter a proteção de depósito. A norma SP, ela exige uma proteção 5, a Volkswagen pede 10, ela é muito exigente. Então tem a norma do fabricante, tem que seguir a norma do fabricante. Até interessante que a norma da Volkswagen, ela não tem proteção LSPI, o SP tem aquela proteção lá, nível 8 LSPI, e uma compatibilidade com os temas pós-tratamento, né, que a norma da Volkswagen, a 508 não exige. É muito importante se ater que cada norma é uma coisa. E ainda, para falar de Volkswagen, né, porque tem muita gente que vão falar de USAC, né, então vamos pegar a USAC lá, a GF5 se comparar. Então, o GF5 comparado com o 508. A GF5 já tem proteção, inclusive a GF5 se compara a SN, quase a SN Plus, então ela já tem uma proteção, né? O 8 para a LSPI, que a Volkswagen não exige. Mas observem em gráfico que a proteção para desgaste e para depósito da Volkswagen é um pedido muito maior, apesar que o SP ganha na economia de combustível. Joguei a GF6, né, para notar aí a diferença da GF5 para a GF6. Inclusive, observem que ela muda aqui na economia de combustível e proteção de oxidação. Então, o gráfico é bem interessante, porque nele você consegue observar realmente as diferenças das normas que o lubrificante é testado. Eu vou tirar as duas e eu saio, eu posso clicar aqui que sai também. Vamos pegar uma ASEA aqui. Vamos de ASEA 2021 e tem um ponto interessante entre C3 e C5 2021. C3 e C5. 2021, aqui, ó. Eu vou tirar a norma da VW aqui para comparar a C3 e a C5. Olha o que muda da C3 para a C5. Então, da C3 para a C5, economia de combustível. Lembrando, C3 é trabalhado em cima de pós-tratamento, né? Aproveitando essas comparações, deixa eu só pegar aqui uma norma da Mercedes de 2022. Não, essa aí está exagerando. E vamos compará-la com uma norma API SP. Então, às vezes, nós temos que ir pela norma do fabricante. Perfeito? É muito mais interessante aplicar por homologação. Aqui você vai poder comparar tudo o que você quiser. Que interessante. Dá um clear all só para terminar com uma coisa aqui
todos precisam de ter bastante atenção, a GM e a Dexus. Dexus 1, Gen 2, Dexus 1, Gen 3. A Gen 2 não é mais utilizada, a Gen 3 que é atual, né? A Gen 3 já tem uma proteção maior quanto à espessura de oxidação, formação de depósitos. Então, ela muda aqui. Quando a gente fala de Dexus 2, eu falo Dexus 2 não supera a Dexus 1. Por quê? Eu vou deixar aqui a Gen 3. Eu vou deixar até a Gen 1 mesmo, que vai ficar melhor no gráfico para ver. A proteção LSPI não existe quando eu estou falando da Dexus 2. Ela não aparece. Então, porém, a Dexus 2, ela tem uma proteção contra fuligem, que a Dexus 1 não tem. Então, cuidado para não misturar essas aplicações. Muita gente mistura. Então, Dexus 2 não supera Dexus 1, não é evolutivo igual é a API. Era isso que a gente tinha para falar. Eu agradeço a vocês que assistiram. Peço desculpas se houve algum erro. Comentem aí embaixo. Muito obrigado por estarem aqui. Aqui eu estou falando pelo Grupo Mecânica Brasil. Ó, para concluir.